as maiores besteiras, digamos assim, que você investidor iniciante, eu sei, eu já estive aí desse lado. E eu falo com você diariamente, as maiores besteiras que vocês fazem, aí o investidor iniciante faz na hora de investir, é exatamente nesse ponto aqui. É quando a gente fala principalmente de ações de renda variável, que é na hora de comprar e de vender as ações, tá? O que acontece? Ou a galera compra, né, quando tá no topo. O que significa isso? Quando tá todo mundo falando, quando tá todo mundo comentando sobre aquilo, quando tá todo mundo desesperado, só comentando sobre aquela ação que vai subir, vai subir, vai subir. Essa é a hora que todo mundo já está ligado, daí a pessoa vai lá, o espertão, a espertona vai lá e compra no topo, né? E acaba vendendo porque a ação caiu, aí a pessoa se desespera, não sabe por quê, e acaba vendendo. Ou seja, compra alto e vende baixo. Ou acaba comprando seguindo diquinha, informaçãozinha, relatóriozinho. E aí acaba não sabendo o que tá fazendo, né? Acaba escolhendo péssimas coisas, ou até mesmo tem uma terceira opção aí que a pessoa não compra porque ela acha que tá caro. Tá muito caro. Vou esperar, tá muito caro, vou esperar mais um pouco. Depois eu compro, tá muito caro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, eu vou colocar aqui. VEG. R$ 86,67. Estava esses dias 90, quase, 89. Eu comprei por R$15 a VEG. 15, alguns anos atrás. E tinha gente que achava que estava caro. Então, assim, o que é exatamente estar caro, sabe? Você precisa ter uma base para dizer o que é caro, o que é barato. E, sinceramente, o investidor iniciante não tem essa base e não vai conseguir fazer esse estudo. Então, acaba deixando de entrar em coisa, acaba ficando de fora, porque na concepção errada dele, ele sabe o que está fazendo, sabe as melhores decisões para a vida dele, e acaba não entrando quando deveria, onde deveria. E isso talvez seja o maior impeditivo para quem quer começar a ir nas ações ou nos FIIs, porque acha que tem que ficar ali acompanhando a bolsa a todo momento, o dia inteiro, dando F5, vá na corretora, ver quanto ganhou, ver quanto perdeu, o dia inteirinho. A pessoa acredita que tem que ficar vendo notícia no jornal o dia inteiro, tem que ficar olhando um monte de gráfico, quando na verdade não tem absolutamente nada disso, tá? Eu criei um método baseado no método dos maiores investidores aí do mundo, tá? Que é o Warren Buffett. Eu gosto muito dele e sim, grande inspiração, né? E é voltado justamente, o método que eu criei é voltado justamente para o investidor iniciante, tá? Para não precisar ficar olhando ali a corretora o tempo todo, para não precisar ficar olhando ali, buscando informação, ficar ali pesquisando, gastando horas do dia para tentar descobrir qual é a hora de comprar ou vender. Tá. Júlia, mas eu não sou iniciante, eu já invisto. Tudo bem, o método é para você. Quando eu digo iniciante, não me entendam mal, mas eu vou usar um exemplo que algumas pessoas, algumas não, mas eu vou dizer que a bolsa usa, o mercado usa, você é iniciante até você ter mais ou menos R$1 milhão. Como assim? Tá? Você não é um investidor qualificado, você ainda não tem tanta experiência. Claro que você vai tendo experiência com o passar do tempo, quando você vai crescendo, investindo cada vez mais, né? Mas, assim, eu digo que é um investidor iniciante, por quê? Porque você pode tomar conta do seu patrimônio sozinho com a maior tranquilidade do mundo, tá? Você não precisa de ter uma holding familiar, você não precisa ter alguma coisa espetacular, você não precisa ter um gerente de investimento só seu, até você ter aí, isso na real, até seu 1 milhão, R$2 milhões, tá? Então eu falo com você que é investidor iniciante, que tá saindo agora, assim, do mundo desconhecido, que não sabe o que é investir, que tá querendo começar agora, tá? E eu falo com você, a minha proposta é sempre levar vocês até os 100 mil reais, os primeiros 100 mil. Por quê? Porque, na real, depois que você chegar lá, você já sabe as ferramentas para você chegar no 200, no 300, no 500, no 1 milhão. Então, assim,
Quando você vai pegando esses métodos aqui, que é o que eu vou mostrar para você agora rapidinho, o que eu desenvolvi, cara, tu vai que vai tranquilamente até você chegar aí na tua carteira mais que completa, tá bom? Esses aqui são alguns resultados, tá? Que o meu método, tá? Deu aí. Então, a Raia Drogazil multiplicou a grana de quem investiu 10 mil reais em 350% em 5 anos. Então, de 10 mil, você ficou com 35 mil reais. Tem mais? Fleury multiplicou 350% também, de 10 mil, foi para 35 mil, isso em 5 anos, tá? Fleury é aquela de diagnóstico, tá? De saúde. Muda aí. Exitec Construção multiplicou por 380%. Então, 10 mil investido na Exitec gerou 38 mil em 5 anos. Muda aí. Então, usando o Glevic sem preocupação, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó, VEG, resultado, que foi um que eu comprei aí um tempão atrás, eu atualizei em 8 de janeiro, 36.407, quantidade 493, preço médio R$15,93, retorno sobre o preço médio 463,54%, última cotação, que na época estava R$ 89,78, e o valor aplicado foi R$ 7.854,26, dando saldo bruto de R$ 44.261,54. Eu vou refrisar isso aqui. Foi investido R$ 7.850 e voltou saldo de R$ 44.260, tá bom? Então é só para vocês entenderem o que esse método que eu desenvolvi gera na vida das pessoas, tá? Então, para você entender como funciona esse método, eu vou falar de uma pergunta aí. Vou comentar com vocês sobre uma pergunta que uma aluna minha enviou. Ela me disse assim, Júlia, eu comprei o BOVA11. Ela enviou hoje, tá? Ela falou assim, eu comprei o BOVA11, que é um ETF, ele tá rendendo pouco, e por isso eu vou vender. E aí eu fui explicar para ela tinha inclusive confundido até o que era, assim, BOVA com ETF, com outros tipos de fundo, mas enfim. Então, olha só, presta atenção. Se você já investe em ações, tá? Se você já investe em FIIs, você já deve ter passado por uma situação assim, de que um dia você compra uma ação, um ativo, e no próximo mês ele cai bastante e acaba não gerando lucro. E aí você acha que você comprou errado, você acha que você quer vender, você fica dizendo que nada dá certo, que bolsa é cassino e tudo mais, né? E isso tá totalmente errado e tá totalmente contra o que eu prego que vocês devem continuar investindo. Porque é o seguinte, o pequeno investidor tem que entender que ações, você tem que entender que renda variável são investimentos de longo prazo, tá? Longo prazo é tipo assim, 8, 10, 15, 20 anos. Não é 8 dias, 3 meses. São anos. E não é 1, 2 anos. São anos e anos e anos, porque na bolsa tudo acontece. É um sobe e desce sem parar, tá? Um dia tá em alta, um dia tá em baixa e assim por diante, tá? Então, assim, o pequeno investidor tem que entender isso. Ele tem que estar ciente desse tipo de coisa, tá? Que você compra uma ação de uma empresa boa hoje, você entendeu os fundamentos, você comprou essa ação hoje, e você deixa ela quieta lá por um tempo. E não importa se ela subiu, se ela desceu, tá? A curto prazo tudo pode acontecer, mas no longo prazo é isso que importa. Então, se essa empresa continua boa, se essa empresa continua com fundamento, tá tudo bem. No curto prazo, tudo pode acontecer. Absolutamente tudo, tá? Pode acontecer crise no Brasil, pode acontecer uma parada na bolsa, pode o dólar subir, pode ser uma crise mundial, pode ser algum problema naquele setor específico daquela ação, pode ser um imposto novo, pode ser uma barreira, algum problema com aquele setor, tá? Então, isso tudo pode fazer o preço da ação cair por um tempo. Porém, se a empresa que está lá por trás daquela ação continua sendo boa, se ela continua sendo lucrativa, não tem problema, tá bom? Tá tudo certo. No longo prazo, você vai
acaba ganhando aí muito dinheiro com essa ação. Beleza, Julia, entendi, mas então tá bom. Então qual que é o melhor momento para comprar a ação afinal? Bom, antes de tudo, você tem que saber se a empresa é boa ou não. Como é que estão os fundamentos dessa empresa? Como que essa empresa está funcionando, tá? Então, assim, como que a gente faz? A gente vai fazer o GLEVIC, tá? Eu não vou fazer agora, tá bom? Fazendo o GLEVIC, você vai conseguir entender aí os fundamentos da empresa. Se a ação é boa, se ela passou ali nos fundamentos e tudo mais, então pode ir comprar a ação. Ai, mas dizem que a ação tá cara, Júlia, que o preço dela tá caro. Bom, então aqui eu quero fazer dois parênteses, tá bom? Primeiro, e isso é uma coisa que eu sempre falei para vocês, e na real até aqui na equipe eu sempre falei, que eu entendo vocês, eu entendo o investidor iniciante. Quando eu falo de preço, aqui são duas frentes de preço que vocês entendem. Primeiro é o preço do patrimônio da empresa, o preço que tá justo para comprar, e o segundo é o preço que pesa no seu bolso. Eu sei, porque eu falo com vocês, então vocês realmente acreditam que tem que comprar empresas que custam R$2 para vocês terem um montante gigantesco, porque comprar R$100 não dá. Então, assim, eu vou falar primeiro desse preço aqui. Esse preço, gente, esquece. Isso é parâmetro para absolutamente nada, tá? O preço que vai pesar monetariamente no seu bolso não é parâmetro para nada, ok? Ele é apenas um parâmetro para você. Às vezes você não quer gastar R$80, por exemplo, em uma ação, tá? E daí você acha que está caro para você, mas é o preço daquela ação. Daí a gente vai para o preço real, tá? Por quê? Porque o preço real mostra os fundamentos, o crescimento, mostra tudo da empresa por trás, tá bom? Então a gente nunca olha o preço pecuniário, tá bom? O preço de dinheirinho ali que vai cair no seu bolso. É sempre o outro preço. Então, olha só, sempre que você for ver uma empresa, tá? Uma empresa boa, você vai sempre ter alguém dizendo que a empresa está cara. Sempre tem a pessoa que está lá falando isso, e faz vídeo e textão, que tá caro, não vale a pena, tá? As únicas ações que a galera diz que estão baratas são quais? Empresa ruim. Ah, que tá barato. Por quê? Porque eles fazem as ideias muito doidas deles, inventam lá que vai acabar subindo, que a empresa vai crescer, blá, blá, blá. Enfim, né? E aí acabam justificando que tá errado, nossa, que tá errado esse preço, a empresa vai subir demais, que isso e aquilo, tá? Então a VEG é um exemplo disso. Eu comprei ela aí uns 4, 5 anos atrás, tá? E as pessoas diziam que tava caro, que tá caro, esquece. E aí hoje ela já subiu mais de 6 vezes, tá? E o pulo do gato tá aqui, tá no meu método. Então é o seguinte, com o passar do tempo, usando o método bonzinho, que é uma ferramenta que eu desenvolvi. O método bonzinho é uma ferramenta que eu desenvolvi para identificar as ações baratas, tá? Então você sempre vai acabar comprando na baixa. E não só ação, você vai comprar FII na baixa, você vai comprar, inclusive, vai saber qual é o melhor horário, o momento de comprar renda fixa ou renda variável, ação, fundo, o que você precisa alocar na sua carteira naquele momento. E com o método bonzinho, você vai aprender isso, tá? O método do bonzinho, já vou falando para vocês. Está no meu curso, tá? Investidor 100 mil. Ai, Júlia, faz para mim de graça. Às vezes eu faço. E quando eu faço, eu não deixo salvo, tá? Por quê? Porque eu, sinceramente, eu já dou muito conteúdo aqui para vocês de graça. Então, tem coisa que vai ser realmente só lá dentro do curso. Por quê? Porque lá dentro do curso que eu vou conseguir conversar com vocês, explicar detalhadamente e mostrar passo por passo, tá bom? Então, hoje, mesmo que você compre uma ação um pouco mais cara, usando o meu método aí, as próximas compras vão acabar sendo muito mais baratas, tá? O que faz com que o teu preço médio fique muito próximo ao valor mais barato aí que a ação
chegar. Então não se preocupe em tentar ficar adivinhando qual é a melhor hora de comprar. Ai, porque tá caro, vou esperar amanhã, porque tá barato, porque eu vi uma análise, porque eu vi um estudo, blá, 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 tá? Então faz o seguinte, você vai estudar a empresa, você vai fazer o Gleivec, você vai fazer tudo isso. Se a empresa for boa, deixa ela na sua carteira e conforme o tempo for passando, você vai com a empresa aí sempre que ela estiver mais barata, ou seja, o seu lucro no longo prazo vai acabar sendo maior. Você comprou ela mais barata, ela vai acabar voltando com um lucro muito maior no longo prazo, tá? Entendeu? Entendeu?